O anticristo já está aqui e ninguém percebeu. Enquanto o mundo segue seu curso, uma força obscura se prepara para governar. Do templo sagrado até o controle total do planeta, sua ascensão é inevitável e seu poder é imparável. 3 anos e meio de caos e perseguição estão por vir. Mas o mais aterrador é que você não precisa ser profeta para ver como tudo isso está começando agora. Você está pronto para descobrir como o fim dos tempos está mais perto do que você imagina? Número 1. A revelação do anticristo no templo. A revelação do anticristo no templo não é um evento ordinário. É o início de uma das cenas mais impactantes e transcendentes das profecias. Esse personagem, envolto em mistério e controvérsia, irrompe no templo, um lugar que representa o sagrado e o divino para milhões de crentes, e se proclama como Deus. É um ato que abala a essência da fé e desafia diretamente as convicções de todos que testemunham esse evento. O anticristo, de acordo com as descrições, não é apenas um homem com uma presença imponente, mas alguém que domina a arte da persuasão. Seu discurso é hipnótico. Suas palavras parecem ter um poder inexplicável, e sua capacidade de manipular as massas é aterrorizante. Este momento não apenas simboliza um ataque à espiritualidade, mas também uma tentativa de reorganizar a ordem moral e religiosa do mundo. O templo, que historicamente foi um lugar de paz e adoração, se torna o epicentro de uma luta entre o bem e o mal. O ato de proclamar a divindade não é apenas um ato de arrogância, mas um desafio calculado. Esse evento coloca em jogo a capacidade das pessoas de distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre a luz e a escuridão. Para muitos, essa cena simboliza o último teste de fé, antes que o caos se desate completamente. O que torna essa cena tão fascinante é a incerteza que ela gera. Como as pessoas reagirão? Vão se deixar convencer pelas palavras do anticristo ou vão resistir à sua influência? Este momento não só expõe as fraquezas humanas, mas também a força daqueles que permanecem fiéis às suas crenças. A revelação do anticristo no templo é, sem dúvida, um momento que redefine a espiritualidade e levanta questões profundas sobre a natureza da fé. Número 2. A coroação do rei Carlos III. A coroação do rei Carlos III não é apenas um evento histórico, mas também um ato cercado de simbolismo e controvérsia. À primeira vista, parece ser uma celebração tradicional da monarquia, cheia de pompa, elegância e tradição. No entanto, para alguns, esse evento tem um significado mais profundo, ligado às profecias e aos mistérios que cercam o anticristo. O que chama a atenção nessa cerimônia é a numerologia e os detalhes que alguns interpretam como sinais de um destino mais sombrio. A repetição do número 666 em vários aspectos da coroação gerou debate entre teólogos, especialistas em profecias e crentes. Para alguns, isso não passa de uma coincidência, enquanto outros veem como uma evidência de um plano oculto se desenrolando diante de nossos olhos. O rei Carlos III, uma figura pública que tem sido alvo de escrutínio por décadas, agora se encontra no centro dessas teorias. A sua ascensão ao trono é vista por alguns como o cumprimento de um destino profético. No entanto, ele também é apresentado como uma figura ambígua, alguém que divide opiniões e provoca tanto admiração quanto suspeita. Isso adiciona uma camada de complexidade ao seu reinado e ao seu papel nas narrativas escatológicas. O mais intrigante dessa cena é como uma cerimônia, que deveria ser um símbolo de estabilidade e continuidade, se torna o foco de teorias sobre o fim dos tempos. A coroação do rei Carlos III não é apenas uma celebração, é um evento que convida à reflexão sobre o poder, o simbolismo e o significado dos líderes em uma era de incerteza. Número 3. Os prodígios e sinais do anticristo. A terceira cena nos transporta para o incrível e aterrador momento em que o anticristo mostra seu arsenal de prodígios e sinais. Essas manifestações de poder não apenas desafiam as leis da natureza, mas também têm como objetivo confundir e desviar as pessoas, incluindo os crentes mais firmes.
Segundo relatos, esse personagem realiza atos que parecem milagrosos, mas que escondem uma intenção sombria. Fazer descer fogo do céu, alterar os elementos naturais e ressuscitar mortos são apenas algumas das façanhas que impressionam multidões, deixando todos em um estado de espanto e dúvida. Imagina um mundo onde o mar se torna tempestuoso para depois se acalmar instantaneamente ou onde as árvores florescem e murcham em questão de segundos. Esses fenômenos, que parecem saídos de um filme, são apresentados como sinais de um poder superior, mas sua origem não é divina. Em vez de aproximar as pessoas da verdade, elas as afastam dela, semeando confusão e desespero. A capacidade do anticristo de manipular as percepções humanas é a sua arma mais poderosa e ele usa esses milagres para ganhar seguidores e destruir a fé no que é autêntico. O fascinante dessa cena é como coloca à prova a capacidade de discernimento das pessoas. Em um mundo onde as aparências muitas vezes contam mais que a substância, esses atos chocantes são um lembrete de que nem tudo que reluz é ouro. Aqueles que testemunham esses eventos enfrentam uma batalha interna entre o que veem e o que sabem em seus corações. É uma luta entre a razão e a emoção, entre a fé e a incredulidade. Esse momento nos lembra que a verdadeira força não reside nos sentidos, mas na convicção espiritual. Além disso, a cena levanta uma pergunta intrigante. Como você reagiria se presenciasse algo tão incrível? Você se deixaria levar pela natureza espetacular dos eventos ou os procuraria a verdade por trás deles? A resposta a essas perguntas não apenas define os personagens dessa história, mas também a nós mesmos, refletindo nossa capacidade de enfrentar o extraordinário com integridade e discernimento. Número 4. A educação do anticristo. A quarta cena nos mergulha nas origens obscuras do anticristo, uma figura que, desde a infância, está destinada a cumprir um propósito obscuro. Não cresce em um ambiente tradicional nem é educado em valores morais. Em vez disso, seu aprendizado está a cargo de magos, bruxos e outras figuras envoltas nas trevas. Esses mestres, influenciados por espíritos malignos, moldam o anticristo para transformá-lo em um manipulador expert no mestre do engano. Desde cedo, esse personagem é introduzido em um mundo de práticas sombrias, onde é ensinado não apenas a dominar suas habilidades, mas também a compreender as fraquezas humanas. A educação dele se concentra no poder e no controle, deixando de lado qualquer vestígio de compaixão ou humanidade. Isso não só o torna uma figura poderosa, mas também alguém incapaz de se colocar no lugar do sofrimento dos outros. A descrição desta cena é perturbadora porque nos mostra como o mal pode ser cultivado e desenvolvido sistematicamente. Os espíritos malignos agem não apenas como mentores, mas também como companheiros constantes, guiando cada passo do anticristo em direção ao seu destino. Essa relação simbiótica entre o mal humano e o mal sobrenatural é o que torna essa figura tão formidável e aterrorizante. No entanto, essa cena também levanta uma reflexão interessante. O anticristo é um produto do seu ambiente ou há algo intrinsecamente maligno nele desde a sua concepção? A ideia de que alguém pode ser completamente moldado por forças externas nos força a questionar a natureza do bem e do mal, bem como o papel que a escolha pessoal desempenha em nossas vidas. A educação do anticristo não é apenas um conto assustador, mas também um lembrete da importância dos valores e influências na formação do caráter. Além disso, esta parte da narrativa convida à introspecção. Quão impressionáveis somos como indivíduos? Estamos sendo moldados por forças que não compreendemos totalmente? Essas perguntas fazem com que essa cena seja não apenas uma parte essencial da história, mas também um convite para refletir sobre nossas próprias vidas e nossas decisões. Número 5. Reconstrução e uso do Templo de Salomão. No centro das profecias apocalípticas, a reconstrução do Templo de Salomão surge como um símbolo de poder. Um ato carregado de significado, tanto histórico quanto espiritual.
Esta quinta cena descreve como o anticristo, num gesto ousado e calculado, reconstrói o templo que Salomão havia dedicado a Deus. No entanto, essa não é uma restauração com intenções divinas. Pelo contrário, o propósito é perverso, estabelecer seu trono e se proclamar o único digno de adoração. A reconstrução não é apenas um ato físico, mas também simbólico. Representa o desafio do anticristo a tudo o que é sagrado e moral. Ao restaurar este edifício icônico, ele pega um símbolo de fé e o transforma em um palco para sua própria agenda de dominação. O que antes era um local de oração é transformado em um centro de poder corrupto. Um lembrete constante de como o que é sagrado pode ser manipulado para servir a fins obscuros. O templo, nesse contexto, também se torna um lugar de decisão. Para quem testemunha, é um ponto de virada na sua fé. A figura do anticristo no trono gera dúvida, medo e confusão. Seus seguidores o veem como um líder divino, enquanto outros o reconhecem como um impostor. Esse cenário não apenas expõe a vulnerabilidade da humanidade às aparências, mas também sua capacidade de resistir ao engano. O fascinante sobre essa cena é como ela mostra a capacidade do anticristo de manipular símbolos e tradições. Não só reconstrói um edifício, mas também redesenha seu propósito, desafiando tudo o que representa. Este ato, Bold faz perguntas profundas. Quão fortes são nossas crenças diante da manipulação? O que faríamos se o que consideramos sagrado fosse usado para fins corruptos? A reconstrução do Templo de Salomão não é apenas uma cena histórica, mas uma lição de como o poder pode distorcer até mesmo os símbolos mais venerados. Número 6. A perseguição aos cristãos. Na sexta cena, o anticristo desencadeia uma perseguição sem precedentes contra os cristãos, um ato que define seu papel como antagonista da fé. Esse período é descrito como uma época de medo, sofrimento e sacrifício. Aqueles que se opõem a ele enfrentam um dilema mortal: aceitar seus termos e trair suas crenças, ou se manter firme e enfrentar consequências terríveis. O anticristo utiliza 3 ferramentas principais para submeter as pessoas: terror, recompensas materiais e prodígios sobrenaturais. Aqueles que o medo não consegue dobrar, ele oferece riquezas e privilégios. Se isso falhar, diz Plieda, sinais que confundem até mesmo os mais firmes na sua fé. Para aqueles que ainda resistem, ele recorre a torturas inimagináveis, buscando quebrar seu espírito e destruir sua determinação. O que torna esta cena tão poderosa é como destaca a coragem daqueles que se recusam a ceder. Esses indivíduos, embora enfrentem tormentos indescritíveis, se tornam símbolos de resistência e fé. Suas histórias inspiram, lembrando-nos que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da convicção pode prevalecer. No entanto, também levanta questões sobre os limites da resistência humana. Até onde uma pessoa pode ir para manter suas crenças? O que realmente significa ser fiel em meio à adversidade? Essa perseguição não afeta apenas os cristãos, mas também o mundo em geral. É um lembrete de como o poder absoluto pode corromper e destruir. Ao mesmo tempo, expõe a fragilidade, agilidade das sociedades diante do medo e da manipulação. A sexta cena não é apenas um relato de sofrimento, mas também de esperança e coragem, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, a humanidade tem a capacidade de resistir. A perseguição dos cristãos por parte do anticristo também revela uma realidade inquietante: o perigo de seguir cegamente líderes carismáticos sem questionar suas intenções. Esta lição é tão relevante hoje quanto foi na antiguidade, lembrando-nos que a verdadeira fé e a coragem não estão na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com integridade. Número 7. Ascensão na Babilônia. A sétima cena nos transporta para a Babilônia, um lugar com uma história profundamente simbólica nas narrativas bíblicas e culturais. Segundo os relatos, esta cidade, conhecida por seu esplendor e decadência, se torna o berço do anticristo.
Essa escolha não é casual, já que Babilônia tem sido considerada por séculos como um símbolo do poder. Poder humano que desafia o divino, um lugar onde a corrupção e a idolatria atingiram seu ponto mais alto. Nesse contexto, o anticristo não só nasce na Babilônia, mas também cresce e é moldado nesse ambiente carregado de significado. Suas primeiras lições de manipulação e poder surgem das ruínas desta cidade, um lembrete constante da fragilidade humana e da tentação do mal. Esse cenário não só estabelece suas raízes, mas também reforça sua conexão com a narrativa histórica da luta entre o bem e o mal. Babilônia, com seu legado imponente, é descrita como o lugar onde tudo que é grandioso pode se tornar decadente. Nesse ambiente, o anticristo desenvolve suas habilidades, aprendendo com a história e com aqueles que o cercam. Mas ele não faz isso como um observador passivo. Desde a infância, ele demonstra uma inclinação natural para o controle e a manipulação. Esse período da sua vida é fundamental, já que estabelece as bases para seu ascenso ao poder. O que torna essa cena tão fascinante é como ela conecta o passado com o presente e o futuro. Babilônia, um lugar que já caiu várias vezes na história, se torna novamente um foco de atenção. Essa conexão entre a antiguidade e a profecia reforça a ideia de que a história pode se repetir e que as lições do passado nem sempre são aprendidas. A ascensão do anticristo na Babilônia não é apenas uma parte de sua história, mas também um lembrete de que até mesmo as civilizações mais grandiosas podem ser vulneráveis ao mal. Número 8. O fim da tribulação. A oitava cena, o clímax da tribulação, chega ao fim com um evento que redefine a história. Depois de anos de caos e sofrimento sob o domínio do anticristo, a segunda vinda de Cristo traz esperança e redenção. Este momento não é apenas um momento da vida, uma vitória sobre o mal, mas também um ponto de virada que marca o início de uma nova era. A derrota do anticristo é tanto simbólica quanto literal, um lembrete de que o bem sempre triunfa, mesmo que o caminho seja difícil. A cena está carregada de imagens poderosas. Cristo, em sua gloriosa segunda vinda, aparece cercado de luz e majestade, enfrentando diretamente o anticristo. Este último, que dominava com terror e engano, finalmente se vê sobrecarregado com a morte. Cara a cara com seu destino. A batalha entre essas duas forças não é apenas física, mas também espiritual. Representa a culminação de uma luta que esteve latente desde o início dos tempos. O que torna essa cena especialmente significativa é o papel que desempenham aqueles que resistiram ao anticristo. Apesar da perseguição e do sofrimento, essas pessoas se mantêm firmes na sua fé e sua resistência é recompensada com a vitória final. Este momento na Terra é uma celebração da derrota do mal, mas também uma homenagem à força da humanidade humana e à fidelidade divina. Além disso, o fim da tribulação não é apenas um fechamento, mas um novo começo. Representa a restauração da ordem divina e a promessa de um futuro melhor. Este evento na Terra elimina o anticristo, mas também a tribulação, nas sombras de dúvida e desespero que ele havia semeado. A cena finaliza com uma sensação de esperança, mostrando que, embora o caminho possa ser árduo, a recompensa da perseverança é sempre doce. Número 9. Origem e concepção sobrenatural do anticristo. A nona cena nos apresenta as origens misteriosas do anticristo, um personagem cuja concepção e nascimento estão envoltos em uma aura de escuridão. Segundo as narrativas, o anticristo será concebido em pecado e a partir desse momento será possuído e protegido pelo poder do mal. Este não é um nascimento comum, mas um evento cuidadosamente orquestrado por forças malignas, para trazer ao mundo uma figura destinada a desencadear o caos. O processo de sua concepção é descrito como uma paródia da divina encarnação de Cristo. Enquanto isso, o Espírito Santo agiu em Maria para conceber o Salvador. No caso do anticristo, o diabo desce e enche de sua influência a mãe desse ser. Desde o ventre, o anticristo é moldado como uma ferramenta do mal, com o único propósito de se opor a tudo que é bom e divino.
Esta descrição não apenas ressalta o contraste com Cristo, mas também estabelece o anticristo como uma figura projetada especificamente para desafiar o plano divino. O fascinante dessa cena é como ela utiliza o simbolismo da concepção e do nascimento para transmitir uma mensagem mais ampla sobre a origem do mal. O fato de que o anticristo seja humano, mas completamente influenciado pelo demoníaco, levanta questões profundas sobre a natureza do bem e do mal. É o anticristo simplesmente uma vítima das circunstâncias ou ele é intrinsecamente maligno? Essa origem do mal é um caso da natureza do mal. Supernatural também destaca o nível de preparação e planejamento por trás de sua chegada. Não é um evento acidental, mas o resultado de séculos de manipulação e design pelas forças das trevas. A concepção do anticristo não só marca o início da sua história, mas também um momento crucial na batalha eterna entre o bem e o mal. Número 10. Poder e controle mundial do anticristo. Na 10ª cena, o anticristo atinge um nível de poder e controle que poucos conseguiram na história da humanidade. Sua ascensão não é resultado apenas de seu carisma e habilidade, mas também de sua capacidade de manipular líderes e as massas. Igualmente, consegue que reis, príncipe e figuras de poder se unam à sua causa, consolidando sua influência sobre nações inteiras e estabelecendo um governo mundial que redefine a ordem política e social. O anticristo utiliza uma combinação de táticas para ganhar o controle. Por um lado, seu carisma e persuasão o tornam um líder irresistível para muitos. Por outro lado, sua capacidade de realizar prodígios e milagres falsos convence as massas de que ele é um ser extraordinário, até mesmo divino. Essa mistura de estratégia política e manipulação sobrenatural permite que ele supere qualquer resistência e consolide seu domínio de maneira implacável. Uma vez no poder, o anticristo estabelece um regime baseado no medo e na lealdade absoluta. Aqueles que resistem são severamente punidos, enquanto aqueles que o apoiam recebem riquezas e privilégios. Esse sistema de reclamação é um sistema de justiça. Recompensas e punições garantem seu controle, mas também geram uma atmosfera de paranoia e desconfiança. Ninguém está a salvo sob seu reinado, já que sua ambição não conhece limites. Esta cena não só descreve a ascensão do anticristo, mas também as consequências de um poder absoluto. Seu governo não é apenas uma tirania, mas um reflexo de como o mal pode corromper completamente as sociedades. No entanto, também destaca a resistência daqueles que se negam a ceder, mesmo diante da maior ameaça. Essa dualidade entre o poder do anticristo e a força daqueles que lutam contra ele transforma esta cena em um retrato complexo da natureza humana e da luta pela liberdade. Número 11. 3 anos e meio de tribulação. Cena número 11. Nos leva a um período sombrio de 3 anos e meio, descrito como a tribulação, um tempo sem precedentes na história humana. Durante esse intervalo, o anticristo solta seu poder de maneira impiedosa, mergulhando o mundo em caos e desespero. Esse período não é apenas um tempo de sofrimento físico, mas também um teste espiritual para aqueles que decidem permanecer fiéis às suas crenças. O domínio do anticristo durante esse ano e meio é absoluto. Seu regime não conhece limites e é marcado por uma perseguição implacável de todos aqueles que se negam a adorá-lo. A sociedade está fragmentada pelo medo, e aqueles que tentam resistir se deparam com escolhas impossíveis. Renunciar a seus valores ou enfrentar um sofrimento inimaginável. As cidades e os campos se tornam terrenos hostis, onde qualquer expressão de fé é paga com a vida. Nesse período de tribulação, não apenas se desencadeiam tormentos físicos, mas também fenômenos sobrenaturais que parecem abalar os alicerces do mundo. Desastres naturais, pragas e sinais celestiais acompanham o reinado do anticristo, intensificando o pânico e a confusão. Esses eventos são vistos como sinais do fim, e as pessoas lutam para encontrar respostas em meio à escuridão. Apesar da intensidade desse período, a resistência humana brilha como um farol de esperança.
Os chamados santos da tribulação, aqueles que permanecem firmes na fé, tornam-se símbolos de coragem e perseverança. Seus atos, embora individuais, representam a capacidade da humanidade de resistir até mesmo às provas mais duras. Essa cena não apenas ilustra o poder do anticristo, mas também a força do espírito humano diante da adversidade. Número 12. O arrebatamento e o início da tribulação. A cena número 12 nos introduz ao arrebatamento, um evento crucial na narrativa escatológica que marca o início do período de tribulação. Segundo as profecias, esse evento é o momento em que todos os crentes em Cristo são levados ao céu, desaparecendo da terra antes que o anticristo inicie seu reinado. Para quem permanece, o arrebatamento é tanto um aviso quanto um lembrete da iminente luta entre o bem e o mal. O sequestro ocorre de repente, sem sinais prévios, deixando o mundo em estado de choque. Famílias ficam separadas, comunidades desmoronam e a confusão toma conta de quem ficou para trás. Esse evento não apenas altera a dinâmica social, mas também prepara o cenário para a chegada do anticristo, que usa o caos como uma oportunidade para consolidar seu poder. Seu reinado começa em meio à incerteza, prometendo ordem e estabilidade enquanto oculta suas verdadeiras intenções. Este momento é especialmente significativo porque simboliza uma separação definitiva entre aqueles que foram salvos e aqueles que enfrentam tribulações. Para aqueles que permanecem, o arrebatamento é um lembrete constante de seu despreparo espiritual e uma oportunidade final de buscar redenção. No entanto, esse caminho não é fácil, já que o anticristo despliega toda a sua maquinaria para perseguir aqueles que buscam resistir. O início da tribulação é também um tempo de reflexão e decisão. Aqueles que enfrentam esse período devem decidir se seguem o anticristo ou se mantêm fiéis às suas crenças, sabendo que essa última opção pode custar-lhes a vida. Esse dilema transforma essa cena em uma exploração profunda da natureza humana, destacando como as crises revelam tanto nossas forças quanto nossas fraquezas. Número 13. Previsões e profecias. A cena número 13 nos leva ao fascinante mundo das previsões e profecias que cercam o anticristo. Esse personagem, descrito como a encarnação do mal na Terra, tem sido objeto de interpretações ao longo dos séculos. Desde antigos escritos bíblicos até vozes proféticas modernas, os sinais de sua vinda se tornaram um assunto de constante análise e especulação. Entre as profecias mais destacadas estão as do Apocalipse, onde se menciona uma besta com autoridade absoluta que governará durante o período de tribulação. Esse governante, blasfemo e orgulhoso, terá o poder de realizar sinais extraordinários, enganando até mesmo os escolhidos. Além disso, faz-se referência ao número 666, um símbolo que tem sido objeto de inúmeros debates e interpretações. Para alguns, esse número é uma metáfora do sistema corrupto que o anticristo instaurará. Para outros, é uma pista literal sobre sua identidade. As previsões não vêm apenas dos textos sagrados, mas também de figuras como Nostradamus e outros profetas contemporâneos. Essas visões costumam coincidir em certos aspectos. Um líder carismático que surge em tempos de crise, um mundo dividido e uma série de desastres naturais que preparam o terreno para sua chegada. Essas imagens não apenas capturam a imaginação, mas também levantam questões sobre a possibilidade de que esses eventos estejam se desenrolando em nossa era. O fascinante dessa cena é como combina elementos de fé, história e mistério. As profecias não apenas oferecem um aviso, mas também um desafio, reconhecer os sinais e agir com discernimento. Esse contexto transforma o anticristo em um espelho das tensões humanas, refletindo nossos medos, esperança e a constante luta para compreender o propósito por trás dos acontecimentos. As previsões e profecias, embora enigmáticas, nos convidam a refletir sobre o poder do destino e o papel que desempenhamos nele. Número 14. Destruição do anticristo. Na cena número 14, nos é apresentado o momento culminante da narrativa, a derrota definitiva do anticristo.
Esse evento não é apenas o fim do seu reinado, mas também a restauração da ordem divina e o triunfo do bem sobre o mal. Depois de anos de sofrimento e opressão, a humanidade é testemunha de um ato de justiça que marca o fechamento de uma era sombria. A segunda vinda de Cristo é o ponto central desta cena. Em meio a um mundo devastado pela tribulação, Cristo retorna com glória e poder, enfrentando diretamente o anticristo. Este último, que durante tanto tempo havia semeado o medo e o caos, se encontra impotente diante da majestade divina. Segundo as Escrituras, Cristo derrota com o sopro de sua boca, um símbolo da autoridade suprema do divino sobre as forças do mal. O lugar dessa confrontação também é significativo. Dizem que acontece no Monte das Oliveiras, um lugar carregado de simbolismo espiritual e histórico. Esse cenário conecta o fim do anticristo com os eventos da vida e do ministério de Cristo, fechando um ciclo que começou há séculos. A derrota do anticristo é um momento da vida. O anticristo não representa apenas o fim do seu poder, mas também o começo de uma nova era de paz e reconciliação. O que torna esta cena tão impactante é sua capacidade de oferecer esperança em meio ao desespero. Embora o anticristo tenha alcançado um poder quase absoluto, sua queda demonstra que o mal nunca prevalecerá de forma definitiva. Este momento não só celebra a justiça divina, mas também a resistência e a fé daqueles que se mantiveram firmes durante a tribulação. A destruição do anticristo é, em essência, um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz sempre encontra um jeito de brilhar.